Graça e paz, bom dia. Mais uma manhã juntas na presença do Senhor. Quinta-feira, caminhando para o finzinho de semana, e eu quero continuar com você aqui em Atos. Quero ler com você alguns versículos, mas eu te convido a ler aqui em Atos, capítulo 21. Leia o texto todo, o capítulo todo. Vou ler apenas alguns versículos. Vou ler agora do 5 ao 6, que diz assim: Quando, porém, terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos a nossa viagem. Todos os discípulos, com as suas mulheres e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Agora, por verso 11, do 11 até o 14. Este veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e os pés, disse: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali pedimos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos persuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Que glorioso isso, Paulo aqui, que já tinha tido um encontro com Deus, com Jesus, os seus olhos espirituais já foram abertos, ele não era mais Saulo, passou a ser Paulo, ele deixou de ser perseguidor dos cristãos para ser um proclamador do evangelho, E do seu jeito, da sua maneira intensa e ousada, ele continuou levando esse ministério. E Paulo, não sei se você já leu, o livro de Atos, conhece um pouquinho da história de Paulo. Ele não foi qualquer assim como os apóstolos passaram por muitas coisas, levando o evangelho de Jesus. Paulo também, vamos dizer que a maneira e os lugares, que ele foi pregar foi tudo muito intenso, E aqui, determinado a chegar em Jerusalém antes do dia de Pentecoste, Paulo e os seus amigos, ali se despedem dos presbíteros de Éfeso e partem, novamente em uma viagem para Jerusalém. E a viagem inclui algumas paradas em algumas cidades, e ali onde ele se beneficiou da hospitalidade daquelas famílias, enfim, ele sempre assim, com muito determinado para aquilo que ele já tinha entendido que ele havia sido chamado. Então ele ia, pregava, conhecia muita gente que abraçou o seu ministério, que o apoiava, e por meio do Espírito Santo, as comunidades, começaram a saber do que Paulo estava sofrendo e daquilo que ele ia enfrentar ali em Jerusalém. E aí, como nós lemos aqui, por 2 vezes eles insistem para que Paulo não seguisse de volta, para Jerusalém, para que ele ficasse lá, porque eles sabiam o que esperava por Paulo. E embora profundamente comovido pelo apelo, daquelas pessoas, sentindo esse amor fraternal da parte delas para com ele, mas mesmo assim Paulo, ele não se deixa levar, ele não se deixa dissuadir da missão que ele sabia que ele tinha. Ele sabia que o que aguardava ele, mesmo assim, ele não para, Ele decide prosseguir como testemunha de Cristo e levar o evangelho.
E aqui em Atos, né, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, e ele inclui muitos detalhes, né, sobre as pessoas que eles encontraram ao longo do caminho, e ele vai dando muitos detalhes, né, assim, do que Paulo passou, sofreu. E nós cremos que, assim como Paulo, cada uma de nós temos papéis diferentes, né, e chamados para desempenhar ao levar esse evangelho, né, na Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra, porque o Senhor nos chamou. E, novamente, assim como Paulo, né, nós lemos aqui, se você ler todo o livro de Atos, cada um foi pregando em um lugar. E aí Paulo é o que acaba saindo um pouco mais, né, daquele contexto ali onde haviam os judeus. E Paulo literalmente é ele quem vai levar o evangelho para os confins da terra, ou seja, para outros lugares, né, mais distantes. E isso nos mostra que o Senhor, ele tem um chamado específico para cada uma de nós, né? E ele vai levar a gente para lugares diferentes, lugares esses que o evangelho precisa chegar. E assim como Paulo, talvez, né, que teve tantas experiências difíceis, mas eu creio que o Espírito Santo encorajava Paulo. Ele tinha muita clareza do chamado dele, ele tinha muita certeza desse Cristo que ele servia e que ele conheceu e que transformou a vida dele. Então, nada o paralisava, né? Nem mesmo o sofrimento literal, nem mesmo sabendo o que esperava, ele ia talvez com aquele temor, mas isso não era suficiente para paralisá-lo, né? E através de Paulo, o evangelho, ele cresce, ele chega a tantos lugares, e em cada cidade, né? Embora o sofrimento ali o esperava, mas Paulo entendia que era importante ele exercer, né, o discernimento de agir segundo a vontade de Deus e não aquilo que ele via ou que as pessoas falavam para ele. Então, é isso que o Senhor quer tratar comigo e com você, né? Nós vemos que Paulo, ele era muito íntimo de Deus e assim, ele conhecia muito o evangelho. Então, assim como ele viveu e proclamou esse evangelho, o Senhor, ele deseja que eu e você sejamos fortes e corajosos, assim como Paulo, que a gente tenha muita clareza, né, desse evangelho e de saber que o Espírito Santo habita em nós e que é ele quem nos leva, é ele quem nos guia, é ele quem nos direciona. E mesmo diante da dificuldade que às vezes você já tem enfrentado, aí onde você está e o Senhor tem, né, te incomodado para pregar o evangelho, e talvez você já esteja enfrentando dificuldades, talvez não de sofrimento humano, né, na carne, literalmente como Paulo enfrentou, mas de algumas coisas que geram incômodo em você. Mas Deus, ele quer te encorajar nesta manhã para que você não se deixe levar pelas dificuldades e que você seja uma testemunha do evangelho. Lembre-se que nada se compara com a glória que será revelada em nós, com a glória que o Senhor vai trazer quando o evangelho chega na vida dessas pessoas. Então, que você, assim como Paulo, né, seja forte e corajosa. Não pare, não tema. Lembre-se de quem é por você e com você. Amém? Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos por essa palavra. Deus, de conhecer um pouquinho mais da história e da vida de Paulo, um homem que o Senhor chamou, outro homem improvável, Deus, porque ele era perseguidor, matava os cristãos, mas o Senhor o transforma, né? Então, eu creio que o Senhor conta comigo, o Senhor, e com as minhas irmãs também, para que a gente se renda
ao teu agir de uma forma total. Que essa entrega, Senhor, seja mesmo algo genuíno, para que a gente não se acovarde, mesmo diante dos desafios que nós temos enfrentado para pregar o teu evangelho. Que a gente se lembre, Senhor, de que, acima de tudo, a tua palavra diz para nós ajuntarmos tesouros no céu, e isso, se compete também a vidas a serem salvas. Então, a mesma, muitas vezes, motivação, Senhor, que nós temos, assim, para correr atrás das coisas desse mundo, que o Senhor mude o nosso coração, que a gente se sinta motivada, alegre, que a gente tenha essa persistência, insistência, essa coragem, como Paulo, para pregar o teu evangelho, que a gente anseie por vidas serem alcançadas, Senhor, e que nada nos paralise, nem mesmo o medo talvez da morte em si, como Paulo, Senhor, ele enfrentou situações em que ele, poderia ter sido morto. Ele foi preso, açoitado, sofreu tanto, mas em nenhum momento, Senhor, ele parou de pregar o teu evangelho. Seja assim, Pai, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe essa quinta-feira. Hoje nós temos culto. Se esforce, esteja lá. Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Deus abençoe. Um abraço bem forte.